Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 32 ao capítulo 34. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 32, nós vamos falar da canção de Moisés. E ontem eu mencionei, que hoje nós falaríamos desta canção, lembrando que hoje é a última série de Deuteronômio. Simplesmente, nós estamos terminando Deuteronômio hoje. E amanhã nós iniciaremos o livro de Josué. Então, ontem nós já vimos Josué se tornando o rei de Israel, sendo apresentado ao povo. Moisés faz a leitura pública do livro, entregam para eles o livro da lei, ali para que eles guardassem aquilo, e determinou que sempre, periodicamente, deveria se ler aquele livro, e enfim, ele compôs esta canção. Eu vou ler ela para você, e eu quero que você imagine o povo reunido ouvindo essa canção. Escute, ó céus, e falarei. Ouço, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva. Que as minhas palavras se derramem como orvalho. Caia como chuva sobre a grama, como a garoa sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor e exaltarei o nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo que ele fez é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. O seu povo o tratou de maneira desleal. Agiu maldosamente. E não como os seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. E é assim que retribuem ao Senhor. Povo tolo e sem juízo? Não é ele o pai de vocês que o criou? Não foi ele que fez e os estabeleceu? Lembre-se dos dias de muito tempo atrás e pense nas gerações passadas. Pergunte aos seus pais e eles lhe informarão. Consulte aos líderes e eles lhe contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou o limite dos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região isolada de ventos uivantes. Ele está falando do Egito. Cercou de cuidado, protegeu-os como a pupila dos seus olhos, como uma águia que incentiva seus filhos e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre as suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum Deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos do campo. Nutriu-os com mel da rocha, azeite dos altos rochedos, alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho. A gordura dos cordeiros, do carneiro, do bode de Bazã, comeram o melhor do trigo, beberam o vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e a rebelar-se. Povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então, abandonaram a Deus. O Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha da sua salvação. Provocaram o seu zelo, adorando deuses estrangeiros, e despertaram a sua fúria. Com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, e Deus que não conheciam, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram.
Abandonaram a rocha que os gerou e esqueceram-se do Deus que os fez nascer. Você consegue imaginar o povo ouvindo esta canção? Pois bem, não para por aí. Veja só. O Senhor viu isso e se afastou, provocando a ira por seus filhos e filhas, e disse: eu os abandonarei. Verei o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meus ciúmes adorando coisas que não são Deus e despertaram minha ira com os ídolos inúteis. Agora provocarei seus ciúmes com uma grande gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois a minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidade e derrubarei com as minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta, enfermidade mortal. Enviarei presas de animais selvagens e veneno das serpentes que se arrastam do pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, pavor os atingirá. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diria: foi o poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. É um povo tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios, se entendessem essas coisas. Ah, se soubesse o fim que os espera, como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles? As 2 pessoas fazer 10.000 fugirem? A não ser que a sua rocha o tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado. Mas a rocha dos nossos inimigos não é como a nossa rocha. Como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno. Os seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobra peçonhenta e mortal. O Senhor diz: acaso não selei estas coisas e as guardei no meu tesouro? A vingança cabe a mim, e eu lhes trarei o troco no devido tempo, e os seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e o seu destino os alcançará. Essa canção tá ficando difícil, não é? Pois bem, por certo, o Senhor julgará o seu povo e mudará os seus planos para seus servos, quando vir com força deles se esgotou. Então ele perguntará: onde estão os seus deuses? As rochas que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura do teu sacrifício e beberam o vinho das tuas ofertas? Que esses deuses se levantem e te socorram, que eles lhe dêem abrigo. Vejam agora que eu sou o único e não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo ferida e a faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto a minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quanto eu afiar a minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu lhes vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitarem. Farei das minhas flechas se embebedarem de sangue, e a minha espada devorará a carne. O sangue dos massacros e dos prisioneiros,
e as cabeças dos líderes inimigos. Alegre-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegre-se com o seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue dos seus filhos e se vingará dos seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra do seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, o povo de Israel acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei e transmitam como ordem aos seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos dessa lei. Não são palavras vazias, são vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra, o qual tornará e tomará posse quando atravessar o Rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, a montanha ao leste do rio, e suba ao Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunida aos seus antepassados, como Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Será assim, porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Quedes, no deserto de Zim. Não honraram a minha santidade para com os israelitas. Por isso, você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. E aí Moisés vai agora abençoar o povo. Veja só, esta é a bênção que Moisés, o homem de Deus, deu aos israelitas antes da sua morte. O Senhor veio do Monte Sinai e alvoreceu, isso mesmo, sobre vocês, desde o Monte Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, e veio de Meribá-Cádiz, com fogo ardente na sua mão direita. Por certo, ele ama o seu povo. Todos os seus santos estão em suas mãos, seguem os seus passos e recebam os seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial ao povo de Israel. O Senhor era a lei de Jesurum, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se ajuntaram em uma só. A tribo de Ruben, viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. O Senhor ouve o teu clamor a Judá e reúne-o num só povo. E aí ele vai proferir a bênção sobre cada tribo. A respeito da tribo de Levi, o Senhor deu a vocês o Tumim e Urim, a sorte sagrada aos teus servos fiéis. E tu o provastes em Maná e lutaste com ele junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a sua palavra e guardaram a aliança e foram mais leais a ti do que os seus próprios pais. Então, ele fala: abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho das suas mãos. Quebra os quadris dos seus inimigos e derrube os seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. A respeito de Benjamim, ele vai dizer: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuadamente e faz descansar sobre os seus ombros. Tribo de José, o Senhor abençoe as tuas terras, com dádivas poderosas do orvalho do céu, com ricos frutos que amadurecem ao sol, a colheita farta de cada mês. E aí ele fala dos rios, ele fala que as melhores dádivas da terra e fartura eles teriam. Depois ele vem para a tribo de
sobre a cabeça, né? A bênção repouse sobre a cabeça de José. E aí ele faz menção de Efraim e Manassés, né? Então, José majestoso como um touro jovem, com força de um boi selvagem, e com os chifres expulsará as nações distantes. Aí ele continua, ele traz bênçãos de multidões sobre Efraim, para milhares de Manassés. Zebulon, que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, e o povo de Issacar prospere em suas tendas. De Gade, abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão para arrancar o braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. A tribo de Dan, Dan é filhote de leão e salta de Bazã. Naftali, você é rico em favor e repleto de bênçãos do Senhor. Tribo de Asser, que Asser seja mais abençoado que os outros filhos. E aí ele fala, o Deus eterno é o seu refúgio. Não há ninguém como Deus. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los, e o monte das suas nuvens como majestoso esplendor. O Deus eterno é o seu refúgio, os braços do eterno te sustenta. Expulsa os teus inimigos, destrua esses povos, e Israel viverá em paz. E a fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Ele é o seu escudo protetor, a sua espada triunfante. Os seus inimigos se encolherão de medo diante de vocês, e vocês lhe pisoteará as costas. E aí o capítulo 34, que é o final do livro de Deuteronômio, fala sobre a morte de Moisés. Então Moisés subiu ao Campina de Moabe, no Monte Nebo, até o topo de Pisga, do lado oposto de Jericó, e ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade. Dan, toda a terra de Naftali, de Efraim, de Manassés, de Judá, que se estende do mar Mediterrâneo, do Neguebe, foi mostrando tudo. Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando disse, eu darei aos teus descendentes, sim, permiti que você visse com os teus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu. No entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual do luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia e falava face a face. Esse texto aqui é o que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Não perca esse momento. E aí ele termina, com grande poder Moisés realizou atos terríveis diante dos olhos de todo Israel. E amanhã eu quero te convidar, e você convide outro. Vamos iniciar a etapa, a série de conquistas. Isso mesmo, amanhã nós iniciaremos o livro de Josué. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Olhando para Moisés, ele nos inspira, Senhor, a todos os dias buscarmos ter um relacionamento íntimo contigo. Todos os dias te adorando,
buscando saber qual é a tua vontade. E mais, todos os dias ter um coração disposto a te obedecer. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.